O martelo quebrou o metal com um baque que fez o velho assoalho tremer. Faíscas voaram, mas o metal estava se recusando a cooperar novamente. Suando, ele xingou baixinho e limpou as mãos engorduradas na calça. O lugar cheirava a óleo queimado, ferrugem e desespero, como o resultado de todos os outros experimentos inacabados. Espalhado pelo cômodo, o porão havia se tornado um depósito de fracassos, com o chão coberto de armas descartadas. A mais recente, um pedaço de sucata retorcido, estava ali com as outras, parecendo igual às demais. Um troféu de seus erros. Estava muito quente e não havia ar-condicionado no laboratório improvisado, mas o calor não o incomodava. O mundo real, onde a junta militar argentina aterrorizava as forças guerrilheiras, não era preocupação dele. Ele estava ali, estava seguro, lá em sua fortaleza de concreto, ninguém podia interrompê-lo, exceto talvez sua própria mente, mas isso já era outra história. Ele veio para a Argentina nos anos seguintes à derrota da Alemanha, depois que os aliados a libertaram. Ele fugiu, usando suas conexões para escapar para a Argentina, onde havia um lugar para pessoas como ele. O cientista havia deixado o passado para trás, pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo. Ele jurou que nada impediria seu trabalho, nem mesmo o fato de que o mundo já havia deixado para trás sua visão distorcida do futuro. Suas mãos tremiam ao soltar o martelo, e o velho banco de madeira rangia sob o peso da frustração dele. Por anos, ele tentou forçar o metal alienígena a cooperar, acreditando que podia aperfeiçoá-lo, mas era instável e não obedecia. Ainda não, ele não precisava disso. A guerra tinha acabado, mas ele ainda não tinha terminado. A derrota da Alemanha foi um fracasso, um erro, e ele estava ali para corrigir e concluir o que havia sido iniciado. E que melhor maneira de fazer isso do que criar uma arma que nunca ficaria sem munição? O som alto do martelo no metal foi sua única resposta, seguido por faíscas e mais uma tentativa fracassada. Esse não era o avanço com que ele sonhava. Não, isso era só mais um monte de sucata que ia juntar poeira. A arma, uma submetralhadora MP5K-PDW, recusava-se a aceitar o estranho metal alienígena, soltando faíscas e falhas de disparo. Mas então, algo chamou sua atenção. O metal se fundiu. Finalmente se fundiu. Dessa vez ele pôde sentir uma conexão. Ele parou, enxugou a testa e encarou a arma. O que eram aquelas coisas brancas no lugar das balas? Ele piscou e olhou com atenção. A câmara estava cheia delas. Pareciam dentes, irregulares, afiados, uma verdadeira bagunça, mas eram dentes humanos. Ele puxou o gatilho. Um gemido ecoou pela sala. Veio da própria arma, ou foi do metal? Talvez fosse só o som do cérebro dele se partindo. Os dentes dispararam. Ele encarou os dentes da arma, murmurou, mal acreditando no que via. Era uma submetralhadora, não um consultório odontológico. Ele encarou os projéteis estranhos, sem saber se era isso que queria. Isso não era o que ele queria. Perfeito. Ele murmurou, o sarcasmo claro na voz. Claro, dentes, por que não? A arma gemeu novamente, como se tivesse acabado de acordar de um longo e mau sonho. Ele puxou o gatilho novamente, mais dentes, fez uma careta. Essa não era a arma suprema, não era o que ele vinha imaginando, enquanto ele ficava sentado no porão por anos, encharcado de suor e desespero. Ele olhou os dentes por um instante a mais do que devia, depois largou a arma como uma criança irritada jogando um brinquedo. Ela caiu na pilha crescente de fracassos. Não importava, era só mais uma criação defeituosa, mais um erro para acrescentar à pilha. Mas é assim que a ciência funciona, certo? Fracasse de novo, então talvez, só talvez consiga ter sucesso no final. Mas enquanto ele limpava as mãos e se levantava, havia algo estranhamente familiar no jeito que a arma gemeu. Parecia viva. Ou talvez fosse só o estresse afetando ele. Mesmo sem tempo para pensar, ele precisava de uma pausa. O mundo lá fora pegava fogo, mas por hora só precisava consertar aquela arma idiota. Nesse momento, a casa estremeceu. Com a força da primeira batida, a porta no andar de cima foi arrombada, a madeira se despedaçando em pedaços irregulares. Soldados invadiram o pequeno e escuro hall de entrada como um enxame de gafanhotos. Eles estavam chegando. O cientista não fazia ideia. Ele estava tão imerso em seu exílio autoimposto que ignorava a guerra lá fora, mas eles se aproximavam. Sob pressão das forças guerrilheiras, os militares argentinos descobriram um traficante de armas que fornecia armamentos. E, como o destino quis, eles foram direcionados ao seu pequeno laboratório no porão.
Uma denúncia anônima bastou para acionar os militares, que achavam estar invadindo o esconderijo de um pequeno traficante de armas. Eles não sabiam que ele era um cientista nazista, ainda escondido após o fim da guerra há décadas. Eles não sabiam que estavam prestes a invadir o esconderijo de um homem que estava redefinindo o futuro das armas com dentes. O som das botas batendo no assoalho ecoou pela casa. Os soldados se aproximaram rapidamente. O cientista não percebeu a invasão quando os ouviu. Já era tarde demais. Um soldado gritou lá de cima. Era abafado, mas foi suficiente para trazer o cientista de volta à realidade. Ele mal teve tempo de correr às gavetas, tentando esconder sua última criação e torcendo para que ninguém notasse. Suas mãos estavam engorduradas e suando por causa da adrenalina. Ele passou dias, semanas, até anos nesse trabalho e finalmente estava se concretizando, mesmo de formas que ele não entendia. Mas os soldados não iam se importar com seus fracassos, eles iam destruí-los. A porta do porão se abriu com estrondo. O cientista mal conseguiu pegar uma chave inglesa antes de encarar o cano de um rifle. Um soldado grisalho surgiu na porta, olhos arregalados, exibindo a confiança de quem está armado. O soldado não disse nada, apenas gesticulou para que o cientista recuasse, apontando com o rifle, como se o cientista já fosse um homem derrotado. Militares invadiram o local, 4 ou 5 soldados, cada um armado. Eles começaram a vasculhar o porão sem hesitar. Revistaram cada prateleira, jogando livros de lado, virando frascos e outros equipamentos. O cientista organizou tudo com cuidado. Eles não ligavam para seu trabalho, apenas seguiam ordens. Seus olhos percorriam o porão como um urubu procurando ossos, seus rifles cortando o ar a cada movimento. Móveis antigos eram derrubados, bagunça jogada de lado e às vezes uma peça quebrada de arma velha. O cientista, encostado na parede e suando com a garganta seca, engolia em seco. Sem saída, olhou para suas criações na mesa. Eles buscavam algo que pudesse ser usado contra eles ou que não combinasse com uma casa tranquila e isolada. Um soldado pegou uma granada enferrujada da mesa, examinou-a e a jogou de lado, inútil. Outro pegou uma arma que não funcionava há tempos, sacudiu-a e a jogou de lado frustrado. Eles nem olharam para os livros ou cadernos que um dia mostraram seu gênio. Agora, tudo era lixo. Mas então, um soldado jovem encontrou aquilo enquanto fuçava em um canto, tentando se manter abaixado e ocupado. Ele era apenas um garoto, olhos arregalados e empolgado por fazer parte de algo maior. Enquanto vasculhava a bagunça de armas jogadas e engenhocas, suas mãos tocaram algo frio e liso. Um arrepio percorreu sua espinha e ele olhou ao redor, mas ninguém prestava atenção. Então ele puxou aquilo. A arma, a MP5K PDW, não parecia tão impressionante comparada às outras armas por aí. Quase elegante, tinha linhas suaves que destoavam do restante do equipamento. O soldado parou por um instante, olhando sem saber ao certo o que segurava. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip.
E agora, de volta à nossa história. E entender aquilo. Poderia ser uma arma secreta nazista, uma relíquia distorcida de outra era, assim como o cientista que a criou, mas isso também não importava. Ele já conseguia ouvir as conversas na base. Onde você conseguiu isso? Quanto custou? Era uma descoberta rara, memorabilia de guerra e parte da história. Ele escondeu no bolso da mochila, entre outros itens apreendidos. Ninguém precisava saber, eles não entenderiam, mas ele sim. O jovem soldado deixou a sala, escondendo a arma sob o equipamento e sorrindo como uma criança que acabara de surrupiar algo precioso na confusão da guerra. E enquanto ele saía do porão, seus pensamentos já corriam à frente, imaginando as histórias que contaria sobre essa descoberta em particular, mas ele nunca teve a chance de contar essas histórias. Guerrilheiros emboscaram os soldados que voltavam ao acampamento base. O ataque veio sem aviso. Tiros irromperam de todos os lados, rasgando a selva como uma tempestade. Árvores rachavam sob as balas e os gritos dos companheiros enchiam o ar. O coração do soldado batia forte, enquanto o caos o empurrava ainda mais para o centro da confusão. Ele se arrastou em busca de abrigo, jogando-se atrás de um tronco grosso de árvore, cuja casca se estilhaçava sob a chuva de tiros. Ele procurou a arma, mas não estava lá. Seus olhos procuraram ao redor, com balas zunindo perto, até vê-la caída onde a deixou na correria. Então, ele lembrou do amuleto e tirou a arma estranha da mochila, sentindo seu peso incomum nas mãos. Não era como nenhuma arma que já usara, e quanto mais olhava, mais curioso ficava. Parecia vibrar, quase como se estivesse viva. Me dê cobertura. Seu camarada gritou atrás de uma árvore, atirando em um inimigo que ele não conseguia ver. O soldado assentiu, impulsionado pela adrenalina e com o coração acelerado. Pressionou o cano da MP5K no tronco, mirando nos inimigos espalhados na vegetação à frente. O som da selva era ensurdecedor, os gritos dos combatentes, o rugido de explosões distantes, o estalo agudo dos tiros de fuzil cortando o ar úmido. Ele controlou a respiração, mirou na figura que se movia entre as árvores e apertou o gatilho. A arma gemeu, um som que fez os pelos da nuca se arrepiarem. Então, com uma sensação nauseante no estômago, ele viu dentes dispararem, voando em um amplo arco. Ele piscou. Dentes. Voaram como estilhaços, parecendo detritos dentários, não balas. O soldado, horrorizado, viu os dentes baterem na árvore à frente com um tilintar surdo, deixando pequenos cortes na casca. Ele praguejou baixinho e atirou de novo. Os dentes caíram diante dos guerrilheiros. Não era suficiente, sem força, sem impacto. O que é isso? Murmurou para si mesmo, sua voz quase inaudível na batalha. Ele não teve tempo de pensar. Outro guerrilheiro atirou, forçando-o a se abaixar. Os dentes não funcionavam como balas, mas não importava. Ele precisava continuar atirando, era tudo o que tinha. Ele apertou o gatilho repetidas vezes. Dentes, mais dentes. Os guerrilheiros, aproveitando o fogo ineficaz, começaram a avançar. Eles se moviam em grupos, usando a vegetação densa como cobertura. Ele precisava contê-los e recarregar rápido, alguém gritou. O soldado estava muito lento para recarregar com munição comum. Não havia tempo. Seu coração acelerou enquanto ele atirava de novo, cada dente voando com um som nauseante. Ineficaz e inútil, mas funcionou por enquanto, mantendo os guerrilheiros afastados, mesmo que por pouco tempo. O caos da batalha continuava. Explosões sacudiam o chão ao seu redor, levantando poeira e terra no ar. Ele viu seu companheiro cair, o corpo batendo no chão com um baque nauseante. Outro homem caiu ao seu lado, sua arma ficando fora de alcance. Levante-se, levante-se! O soldado gritou aos companheiros caídos, sem saber se o ouviam. Ele respirou fundo, mirou e puxou o gatilho outra vez. Mais dentes dessa vez acertaram o gorila em que ele havia mirado. O gorila cambaleou para trás, mas apenas pelo choque. Os dentes não eram letais, mal chegavam a machucar. O soldado observou enquanto o gorila levantava sua arma, determinado a revidar, mas aquilo foi o suficiente para ganhar um pouco de tempo para o soldado. Ele se agachou mais, olhou a arma e percebeu que estava sem munição. Desesperado, abriu o tambor, torcendo para encontrar mais. Ele pegou a bolsa de munição padrão do cinto e tentou recarregar a arma. Não adiantou, ela não aceitava as balas normais. Ele tentou novamente, forçando o carregador, mas o tambor não fechava. Ele estava em pânico, olhou de volta para a batalha. Seus companheiros precisavam dele, e tudo o que ele tinha era essa arma ridícula que disparava dentes. As forças guerrilheiras estavam se aproximando, ele podia vê-los avançando rapidamente, armas erguidas. Vamos! Ele gritou, lutando com a arma.
O calor da batalha fazia tudo parecer um borrão, sua respiração estava ofegante, o suor ardia nos olhos e o mundo ao seu redor girava. Quando ele se preparava para jogar a arma de lado em frustração, viu algo estranho. Um dos dentes caiu da câmara e ele ficou paralisado. Ele rolou para fora como antes e ficou olhando, confuso, ao notar algo que não tinha percebido. A arma não estava sem munição, não estava quebrada, ela estava esperando pela sua própria munição regenerativa antes que ele pudesse entender isso. Outro tiro ecoou das árvores e o mundo ficou escuro. A batalha seguiu em torno de seu corpo caído até que as forças guerrilheiras venceram. A arma do soldado, estranha e com dentes, foi deixada para trás no campo de batalha, despercebida por um instante. Mas um dos combatentes guerrilheiros, com os olhos selvagens pela ferocidade da batalha, a avistou. Ele se agachou, seus dedos roçando o metal frio da arma. Ele já tinha visto aquilo antes nas mãos do jovem soldado, agora era dele. Ele a pegou, sentindo seu peso estranho nas mãos. Era diferente, nada parecido com os fuzis que eles usavam, nada como as armas que conheciam, mas ainda assim era uma arma e era valiosa. Ele olhou para a plaqueta de identificação do soldado, ainda pendurada no pescoço do homem, com sangue manchando o metal. Sem pensar duas vezes, ele a arrancou, guardando-a em sua bolsa como lembrança. Um troféu, uma vitória, não importava o quão pequena fosse, a arma agora era dele, uma lembrança da batalha que havia sido vencida. O guerrilheiro avançava pela selva, a arma pendurada no ombro, sentindo o peso estranho dela. Ao voltar para sua pequena vila escondida, viu as consequências da batalha, destruição e mortos. A vitória teve seu preço, mas nada poderia prepará-lo para o que o aguardava quando chegasse em casa. Quando ele passou pelas árvores, viu a fumaça subindo à distância. Seu coração apertou, seu estômago se revirou. O ar, carregado pelo cheiro de pólvora e sangue, queimava suas narinas enquanto ele se aproximava. Quando ele chegou, a aldeia não existia mais. Seu coração parou por um instante quando se depararam com os corpos estendidos no chão. Os militares tinham vindo atrás deles, como sempre faziam, e levaram tudo. Sua família, sua casa, as crianças que brincavam nos campos, os anciãos que sussurravam histórias de resistência. Sua mãe, seu irmão, sua esposa. A dor da perda, pura e aguda, inundou seu peito. Ele caiu de joelhos, o peso da ausência o esmagando. Foi culpa dele. Ele liderou o ataque, ele trouxe a batalha até a casa deles. Mais soldados estavam lá fora e pagariam por isso. Com as mãos trêmulas, ele pegou a RMA tomada como troféu, ainda no ombro. Apertou-a com força, sentindo o frio do metal trazer uma breve sensação de controle e poder. Tomado pela raiva, ele apontou a arma para a vegetação rasteira. Com um grito gutural e agonizante, ele puxou o gatilho. Clique, nada. A câmara estava vazia. Confuso, ele tentou recarregá-la. Por que não estava funcionando? Ele girou, virou, puxou o carregador, mas ele se recusava a sair. Em sua frustração, ele não percebeu a sensação estranha no começo, mas então, ao olhar mais de perto, algo estava mudando. A câmara da arma estava molhada, e no lugar onde as balas deveriam estar, havia dentes. Ele ficou olhando para aqueles dentes irregulares enquanto se formavam. Era uma loucura. Era absurdo, mas isso já não importava mais. A gravidade da situação o atingiu. Ele abaixou a arma, suas mãos caindo ao lado do corpo. Ele não tinha mais forças para lutar. O mundo havia tirado tudo dele. A arma, os dentes, a dor. Tudo aquilo parecia uma piada cruel. Tudo que ele podia era ficar ali, entorpecido, enquanto a arma em suas mãos aumentava seu suprimento mortal de munição. Não havia mais motivo para ficar. A guerra tinha tirado tudo dele. O guerrilheiro partiu da aldeia com o coração tão vazio quanto seu antigo lar. A arma ainda estava com ele, pendurada nas costas como um prêmio amaldiçoado, lembrando cruelmente a violência que escolheu para sua vida. Ele deixou a selva e passou por ruas que antes vibravam com a resistência, mas agora eram testemunhas silenciosas da destruição. Não havia mais nada para ele na Argentina, nada além de fantasmas, então ele foi embora. Ele levou o que pôde e deixou o país discretamente, longe do conflito que já causara tantas perdas. Ele seguiu para o norte, para um lugar que prometia paz. Para os Estados Unidos, país sobre o qual ouvira falar, mas nunca vira. Talvez lá, pensou ele, pudesse recomeçar. O guerrilheiro chegou aos Estados Unidos com quase nada além da roupa do corpo e a arma no ombro. O mundo era diferente aqui, estranho e desconhecido, mas para ele era apenas mais um lugar onde podia se esconder.
Ele não estava correndo em direção a nada. Estava fugindo da guerra, dos rostos dos mortos, dos gritos de sua família. E talvez, ele pensou, pudesse deixar o passado para trás. Talvez essa nova terra o esquecesse. Como queria esquecer os horrores que viu, o guerrilheiro achou uma cidade pequena e tranquila, escondida num canto esquecido do mundo. Ele alugou um pequeno quarto em um prédio decadente. Mal cabia ali. Evitava os vizinhos, nunca falava e guardava suas memórias para si. Os dias se misturavam uns aos outros. Ele tentou esquecer os rostos, o sangue, o calor da selva, o fedor da morte. Mas isso sempre esteve lá, à espreita sob a superfície. A solidão virou sua única companhia. Sua arma usada como troféu, com seus dentes, ficou ao seu lado como um lembrete distorcido de tudo o que foi perdido. Ele a escondia quase sempre, mas ela sempre estava lá, esperando. Com o tempo, a paranoia do guerrilheiro aumentou. O mundo, antes marcado por revolução e guerra, agora parecia uma contagem regressiva. O tempo estava se esgotando. O homem se tornou obcecado pela sobrevivência. Não queria só viver, mas estar preparado para o que viesse. A mentalidade de sobrevivencialista do fim do mundo tomou conta. Ele estocou de tudo: latas de comida, água, frascos de remédios e armas. Seu quarto virou uma fortaleza de suprimentos, cheio de caixas e engradados, como um louco se preparando para o apocalipse. Ele juntou armas variadas, rifles antigos, pistolas, facas, ferramentas, tudo que pudesse ajudá-lo a sobreviver. Quando o mundo desabasse, ele acreditava que isso aconteceria um dia. O caos voltaria. Ele tinha visto, tinha vivido, tinha sentido isso nos ossos e estaria pronto. Diariamente ele checava os estoques, reforçava a segurança das janelas barricadas e via o noticiário. Tudo lá fora parecia confirmar isso. O mundo estava desmoronando, tumultos nas ruas, governos à beira do colapso, os sinais estavam todos lá. Ele não tinha família, nem amigos, apenas seus suprimentos, suas armas e a arma com dentes, uma relíquia de um tempo do qual ele não conseguia se desapegar. Os anos cobraram seu preço. O cabelo ficou grisalho, a pele flácida, o corpo frágil, mas a mente seguia tão afiada quanto antes. Mas o peso da solidão o consumia. Ele evitava encarar o trauma do passado, se negava a olhar os dentes, lembrar dos rostos dos companheiros caídos ou da família perdida nas chamas da guerra. Ele já não sabia diferenciar os pesadelos de quando estava acordado. Cada canto de sua pequena e isolada existência era consumido pelo medo do que viria a seguir. O mundo lá fora passava sem ele. Os vizinhos iam e vinham, suas vozes e risadas atravessando as paredes, mas ele permanecia em silêncio. Ele não precisava de contato humano e se preparava para o pior. Seu coração acelerava à noite, mesmo com o mundo dormindo em paz. Ele conferia as trancas das janelas, as latas de comida empilhadas, a arma com dente sempre por perto. O tempo seguia em frente. Mas para ele, era apenas um dia longo e interminável. O futuro estava chegando, mas ele não conseguia encará-lo. O medo era tudo o que restava, e então, um dia, chegou o fim. Seu corpo frágil e envelhecido cedeu. Ninguém percebeu sua partida de imediato. Os vizinhos seguiram com suas vidas, alheios ao homem que viveu isolado por anos. Dias se passaram antes que alguém se preocupasse em ver como ele estava. Ele foi encontrado sozinho em seu quarto, cercado por seus suprimentos e armas. Tudo isso, no final, não tinha significado algum. E ao lado dele, ainda em sua mão fria e rígida, estava a arma com os dentes, ainda esperando. A existência estranha e isolada não acendeu nenhum alerta até que o ATF e o FBI foram notificados sobre o vasto arsenal encontrado em sua casa. Quando as autoridades chegaram, a cena era assustadora e perturbadora. Caixas de comida empilhadas até o alto nos cantos, armas amontoadas como um tesouro bagunçado e papéis espalhados de forma desordenada pelo chão. Os oficiais trabalharam em silêncio no meio da bagunça, catalogando tudo o que conseguiam encontrar e marcando as armas com etiquetas oficiais. Não demorou muito para que um deles encontrasse algo que o fez parar imediatamente. Entre um rifle enferrujado e uma caixa de carregadores, ele achou a MP5K PDW com sua câmara estranha e serrilhada. Parecendo encará-lo, os dentes brilhavam na luz fraca, parecendo humanos, assustadoramente irregulares, como se alguém os tivesse enfiado intencionalmente na câmara. O policial sentiu o estômago revirar, uma sensação de desconforto subindo pelo peito. Aquilo não era uma arma comum. "O que é isso?", murmurou baixinho, virando a arma nas mãos, sem saber se ficava intrigado ou horrorizado.
chamou seu parceiro. Eles analisaram juntos, mas nenhum entendeu o que viam. Ninguém no departamento tinha visto algo assim. Logo, a notícia da arma estranha se espalhou, e a Fundação SCP foi rapidamente alertada. Os agentes chegaram discretos, como sempre, quase não sendo notados durante a investigação. Eles se moveram rapidamente, seus olhos treinados vasculhando a coleção em busca de qualquer coisa que se destacasse. E quando eles encontraram a MP5K-PDW com os dentes, souberam que haviam encontrado algo significativo. O treinamento deles os havia ensinado a identificar anomalias como essa. A arma não era apenas incomum, era anômala. À primeira vista, SCP-127 parece ser uma submetralhadora MP5K-PDW padrão, o que não seria nada fora do comum. No entanto, após uma análise mais aprofundada, foi revelado que, além de seu exterior de aço e polímero, toda a arma de fogo é orgânica e viva. Essa natureza viva não é evidente de imediato, mas seus componentes biológicos estão em todas as partes funcionais da arma. Um dos aspectos mais marcantes do SCP-127 é sua munição, que inicialmente parecia ser dentes semelhantes aos de humanos. Testes de DNA nessas balas mostraram que não correspondem a nenhuma espécie conhecida na Terra. Elas são algo totalmente único, bizarras em sua forma, composição e origem. SCP-127 possui 2 modos de disparo distintos, semi-automático e totalmente automático, emitindo um gemido audível ao alternar entre os 2 modos. O carregador da arma comporta 60 disparos e, ao acabar, leva de 3 a 5 dias para a munição se regenerar totalmente. Remover o carregador foi impossível, pois parece integrado permanentemente à arma. Embora o SCP-127 não pareça possuir órgãos reprodutivos, conforme determinado por exames, ele requer água, cálcio e proteína para permanecer funcional e sustentar seus componentes biológicos. Não está claro como ou por que esses materiais são necessários, mas parecem essenciais para seu funcionamento. Apesar de não representar perigo imediato maior que o de uma arma de fogo comum, suas propriedades incomuns exigem contenção específica. Ela deve ser guardada no armário de armas 7C quando não estiver em uso e mantida suspensa em solução rica em cálcio e proteína para sustentar seus componentes orgânicos. Só a equipe de pesquisa do SCP-127 pode acessá-lo e todas as interações devem ser rigorosamente monitoradas.